Mas aparece a tela, né? Tem como... Tá aparecendo a tela como... Normal, como se fosse a aba do PDF, aba. exato. Como é que faz para aumentar mesmo? Acho que é F11. Aperta F11 aí. Deixa eu computador desconectar. Aqui não vai nada. Não. Ups. Não funcionou F11? Não. Você pode abrir no programa mesmo, Adobe Reader? Eu vou tentar aqui, peraí. Porque você está abrindo no browser, aí eu acho que a gente não consegue, tem que ser no Adobe Reader. Eu vou dar uma pausa aqui enquanto você está procurando. Então, agora nós vamos ter a apresentação da Manuela, ela vai falar dos estudos de sistemas dinâmicos com uso de ferramenta de validação numérica. Isso. Boa tarde, gente. Peço desculpa antecipadamente se eu tossir. Por demorar um pouco, porque eu estou meio doente. Então, só para fazer um contexto de como vai funcionar a apresentação, eu vou começar pelas definições e apresentar o teorema de Hartmann-Grubman. Depois eu vou apresentar um contexto histórico e as equações de Lorentz, seguido pelo modelo geométrico e as propriedades do sistema. E, por fim, eu vou apresentar a validação numérica utilizando o Octave. Bom, começando pelas definições, seja X um campo de vetores de classe 1 definido em um aberto U e P pertencente a U uma singularidade de X, ou seja, X, P é igual a zero, dizemos que P é uma singularidade simples se a matriz jacobiana em P não possui um zero como alto valor. Também dizemos que P é uma singularidade hiperbólica se os autovalores associados a essa matriz jacobiana têm a parte real não nula. Seja lambda um conjunto qualquer em Rn e seja f uma função f de ferromorfismos em U contido no Rn com lambda contido em U, dizemos que se lambda é f invariante, então qualquer interado de lambda por f vai ser igual ao próprio lambda. Vocês conseguem ver o meu mouse? Desculpa. Chamamos de variedade estável o WS e variedade instável, que é o WU, de uma singularidade P, os conjuntos dos pontos que convergem para P no futuro ou no passado, respectivamente. Seja um fluxo xt e lambda um subconjunto, dizemos que lambda possui sensibilidade às condições iniciais se existe um delta maior que zero, tal para que todo x pertencente a lambda e toda vizinhança U de x, existe um ponto y que também pertence a lambda. Assim, para qualquer tempo diferente de zero, as trajetórias de x e de lambda elas vão possuir uma distância maior ou igual que esse delta. Aí, analisando pela imagem, a gente pode ver que x e y, eles inicialmente estão bem próximos, mas que essas trajetórias, a partir do tempo ou através de alguma perturbação, elas acabam se distanciando. Por fim, temos o teorema de Hartmann-Grubman. Seja P uma singularidade hiperbólica de um campo de vetores X de classe C1, então existem vizinhanças V de P e W de zero, e existe um homeomorfismo H, que vai enviar o P em zero e conjugar esse fluxo X, que é restrito a V, ao fluxo do campo linear A restrito a W, onde esse A ele é justamente a matriz jacobiana nesse ponto P. Agora, iniciando a parte do contexto histórico, o modelo do atritor de Lorentz está relacionado com o movimento de ar na atmosfera, que, consequentemente, está relacionado com o fenômeno físico da convecção térmica.
Se a gente utilizar essa imagem para explicar a convecção térmica, nós temos duas camadas. A camada de cima que é uma camada de ar frio, e uma camada inferior, que é essa camada de ar quente. Quando esse ar frio ele é aquecido pelo calor, né, do sol, ele acaba se tornando mais denso, fazendo com que ele desça. E esse ar quente, inicialmente, ele acaba se tornando mais frio comparado ao ar frio anterior. Então, ele vai se tornar menos denso e vai subir. Esse movimento em que essa camada fria desce e essa camada que inicialmente era quente sobe, ela gera um cilindro de convecção ou correntes de convecção. E para o desenvolvimento do modelo de Lorentz, ele utilizou outros dois modelos. O primeiro foi do físico Lord Rayleigh, que ele propôs um modelo de uma camada de fluido contido entre duas placas horizontais, mantidas a temperatura constante, onde ele tem a temperatura do topo menor do que a temperatura da base, para tentar simular exatamente o que eu mostrei na imagem anterior da convecção térmica. E ele fez dois testes. O primeiro teste foi sem aplicar nenhuma diferença de temperatura, onde ele viu que a solução do sistema era estacionária, e depois aplicando uma pequena diferença de temperatura, onde ele viu que essa pequena diferença de temperatura implicava que a solução se tornava instável e os cilindros de convecção eram gerados. O segundo modelo foi do meteorologia Barry Saltman, que ele utilizou as equações do modelo do Lord Rayleigh e aplicou só uma diferença de temperatura considerável, maior ainda, e utilizou expansões em variáveis de Fourier nas variáveis dependentes. Bom, Lorentz, ele iniciou os seus experimentos computacionais utilizando as equações de Saltman, que eram 12 ao todo. Como eram muitas equações e os computadores da época eles eram bem limitados, ele tentou agilizar esse processo. E ele fez uma primeira iteração. Na segunda iteração, ele tentou utilizar os dados que ele obteve na primeira. Só que quando ele fez isso, acabou fazendo um erro. E esse erro foi devido ao fato que o computador, para ele, entregava números com 3 casas decimais, mas acabava guardando em sua memória números com 6 casas decimais. Então, essa pequena variação fazia com que os valores passassem a divergir da série a partir de um certo momento. E aí, justamente, um dos primeiros pensamentos a partir disso foi assim, como nós vamos prever um tempo a longo prazo? Isso fez com que ele chegasse à conclusão de que isso poderia ser impossível. Bom, o modelo do Lorentz, ele originou das 3 primeiras equações, né, das séries de Fourier das equações de Saltman. O sistema de Lorentz é dado a seguir, onde x, y e z são as variáveis, sigma, b e r são os parâmetros. Durante a maior parte dos seus experimentos, ele utilizou valores de parâmetros fixos, que são o sigma igual a 10, o b igual a 8 terços e o r igual a 28. E para tentar explicar assim, um pouco do que são essas variáveis e os parâmetros, nós temos que a variável x ela representa esse movimento convectivo, a variável y, a variação horizontal da temperatura, a variável z, a variação vertical da temperatura. O parâmetro sigma, ele é uma constante proporcional ao número de Prandtl. O parâmetro R é uma constante proporcional ao número de Rayleigh. E o parâmetro B, ele depende das proporções físicas da região que vai ser considerada. Aqui nós temos uma imagem do atrator de Lorentz numa projeção no plano X e Z. Só para adiantar um pouquinho, o atrator ele tem 3 singularidades, que uma vai ser na origem, e vão ter 2 singularidades simétricas, né? Onde não se encontra nada aqui, acho que dá para ver
do mouse aqui e aqui. E esse modelo, né, ele possui sensibilidade às condições iniciais, porque qualquer perturbação nele faz com que as trajetórias elas se dividam exponencialmente. Aqui. Entrando agora no modelo geométrico, ele foi desenvolvido por Williams e Gutenheim logo depois, na década de 70, com o objetivo de estudar melhor e entender melhor o vetor de Lorentz, porque a teoria dele era muito difícil e exigia um estudo bastante rigoroso. Então, assim, considerando o teorema de Hartmann-Grobner, numa vizinhança da origem, o fluxo gerado pelo sistema de equações de Lorentz é conjugado ao fluxo linear xt, onde esses valores de lambda 1, lambda 2 e lambda 3 são os autovalores na origem, considerando os parâmetros do Lorentz, né, que é com R igual a 28. E x0, y0 e z0 pertencem ao M3 e a um ponto arbitrário próximo à origem. Assim, no modelo geométrico, nós vamos ter algumas regiões, né? Vamos considerar a região S, que é essa daqui. Ela vai ser dada quando o Z ele é igual a 1 e o módulo de x ele é menor ou igual a meio e o módulo de y também é igual a menor que meio. E ela vai ser dividida em duas partes, uma parte positiva e uma parte negativa. A parte positiva vai ser quando x é menor que zero e a parte negativa vai ser quando o y ele é menor que zero. Esse mais. Então, seria esse lado aqui e esse lado aqui. A região S completa, que nós vamos chamar de S estrela, desculpa, completa não. A região S estrela, nós vamos considerar sendo a união da região com S mais com S menos, desconsiderando essa região gama que se encontra aqui no centro, que é a região onde o x ele é igual a zero. Agora, supondo que esse S ele é uma seção transversal, então a gente vai ter uma região sigma. A região sigma ela vai ser dada quando o módulo de x ele é igual a 1. Então, nós vamos ter de novo, né, um sigma mais e um sigma menos. O sigma mais vai ser aqui quando o x ele é igual a 1, e o sigma menos vai ser aqui quando o x ele é igual a menos 1. Assim, seja L, né, uma função que vai levar essa estrela, ou seja, S mais união S menos, até sigma, que é exatamente sair daqui dessa região amarela, aqui S mais, por exemplo, até essa região amarela aqui de sigma mais, a gente vai ter que a imagem dessa aplicação, que é L em S mais, vai ser justamente um triângulo em sigma mais, que é esse aqui, sem considerar esse vértice 1, 0, 0. É importante ressaltar, né, que esses valores da função de beta e de alfa, eles estão novamente relacionados com os autovalores da origem. Por conta disso, nós vamos poder nos referir a sigma mais como a imagem de LS+, e fazer o mesmo para LS-. Então, o sigma menos vai ser a imagem de LS-. Tá. Uma coisa que você viu que eu esqueci de comentar, mas dá para ver na imagem, esse daqui é um modelo, olhando o corte dele próximo à origem, né? E aqui a gente tem o modelo em si completo. Bom, eu comentei que a região gama, ela é a região onde o x ele é igual a zero. Nessa região, as trajetórias elas vão tender a entrar nessa região em algum momento do futuro. Então, isso, as trajetórias vão tender para entrar em algum momento no futuro. Então, a gente vai poder considerar gama como sendo a variedade estável da origem. E a união de sigma mais e sigma menos com a origem, ela vai ser a variedade instável, porque essa região ela vai estar
se movendo no sentido contrário, não a região, a trajetória, desculpa, vai estar se movendo no sentido contrário da evolução do tempo. Os conjuntos de sigma mais e sigma menos, eles vão retornar a essa seção transversal S através de uma composição de uma rotação, expansão e translação. A rotação ela é dada nas singularidades, como eu comentei antes, só como spoiler, tem uma singularidade aqui e uma singularidade aqui. Então, rotação é dada nas singularidades, e eles vão ser comprimidos na direção X e esticados na direção, desculpa, comprimidos na direção Y e esticados na direção X. Okay. E o estudo desse fluxo, ele pode ser reduzido ainda mais utilizando uma aplicação de Poincaré dada por P, indo de S estrela para S. O objetivo dessa aplicação é fazer uma análise do tempo que é levado para a saída dessa seção transversal, que começa aqui, vai sair aqui, e o tempo que ela vai levar para retornar a essa seção transversal novamente. Além disso, também é possível, também existe uma foliação. A foliação ela é a decomposição em seção transversal dessa seção, desculpa, a decomposição de curvas paralelas dessa seção transversal e ela vai permitir a gente observar que dois pontos numa mesma folha, eles vão possuir uma imagem numa mesma folha também. Além disso, né, a gente tem que essa foliação ela é contractiva, novamente. Se a gente considerar dois pontos, a distância entre esses dois pontos ela vai convergir exponencialmente para zero conforme o aumento do tempo. Agora, entrando na parte de propriedades do sistema, seja X o fluxo definido, né, pelas equações de Lorentz, nós vamos ter as seguintes propriedades. O eixo Z ele é invariante. Vai existir também uma simetria em relação a esse eixo Z. Se o parâmetro R ele estiver entre o intervalo de 0 e 1, a única singularidade apresentada vai ser a origem. E para valores do parâmetro R maiores do que 1, vão existir mais duas singularidades, e essas singularidades vão ser simétricas. Então, fazendo a simulação e considerando, por exemplo, R igual a 0,5, a gente consegue ver que a única singularidade presente aqui é a singularidade da origem. Agora, se a gente fizer uma simulação com R igual a 28, que é o parâmetro utilizado pelo Lorentz, a gente consegue ver que existe as duas singularidades simétricas e a singularidade da origem. A relação, e esse parâmetro ele também vai possuir outras propriedades, né? Entre 0 e 1, a origem vai ser estável, e a partir quando R for maior do que 1, a origem não vai ser estável. E a gente também vai ter que, para valores de R maiores que 13,926, o comportamento do fluxo ele vai mudar. Bom, aqui na imagem a gente consegue ver que na origem, para valores quando R é menor do que 1, as trajetórias vão estar tendendo para ela, não importa a direção. Agora, para valores maiores do que 1, as trajetórias, nem todas as trajetórias vão estar tendendo para ela. A gente consegue ver que aqui vão existir trajetórias que vão estar tendendo para singularidades simétricas. E por isso que para valores do parâmetro R maior do que 1, a gente vai ter que a singularidade da origem não vai ser estável. E a mudança de comportamento, que eu comentei antes, é porque quando o R ele está entre 1 e 13,926, as trajetórias elas vão estar tendendo para uma singularidade ou para outra. E quando os valores eles ultrapassam
que vai acontecer que as trajetórias elas vão começar em uma singularidade e depois vão para outra singularidade. Que aí vai acontecer o caso do Lawrence, que ele vai começar a espiralar e saltar de uma singularidade para outra. Agora, novamente, utilizando a simulação para apresentar, quando o valor do parâmetro é igual a 10, por exemplo, é possível ver que está tendendo mais para uma singularidade. E quando o valor do parâmetro R ele é igual a 19, é possível ver que começa tendendo mais para uma singularidade, mas já realiza um salto para outra singularidade. Continuando as propriedades, para cada valor, né, de sigma e de B, quando R é maior do que 1, as singularidades simétricas, né, C1 e C2, elas vão ser atratoras entre 1 e o RH. O RH é um valor crítico, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, e vão ser consideradas células a partir desse valor. A matriz jacobiana do sistema é essa, e calculando o divergente, a gente pode ver que esse divergente ele vai ser menor do que zero, e isso vai implicar que o sistema vai ser fortemente dissipativo e vai ter a tendência de contrair o volume. Okay. Os autovalores, nas singularidades, quando a gente considera o parâmetro R igual a 28, a gente vai ter o SC0, que é o de os valores foram apresentados antes na aplicação do teorema de Hartmann-Gromov, e para as singularidades simétricas, a gente vai conseguir perceber que dois autovalores vão ter partes complexas, vão ser complexos. Por fim, a gente tem a propriedade que o sistema ele é uma elipsoide de armadilha, ou seja, a região, considerando uma região aberta V limitada por elipsoide E, é uma região de captura para o fluxo de X. Em outras palavras, né? Existe um elipsoide E que ele vai ser transversal a esse fluxo de X, onde os fluxos de V eles vão tender eventualmente a entrar nesse elipsoide e ficar presos nele. O melhor candidato à região armadilha, no caso, é um bitouro, porque as singularidades simétricas elas são pontos isolados. Tá. Quando no modelo geométrico realiza a aplicação da foliação, a gente consegue fazer uma redução desse sistema que antes era 3D para um sistema que era 1D. Então, a gente consegue visualizar um mapa 1D para os valores do parâmetro. Então, por exemplo, quando o R ele é menor do que 13,926, as trajetórias elas vão tender, como eu comentei antes, para a singularidade C1 ou para a singularidade C2. Agora, entre o valor, né, de 13,926 e 24,74, que é o valor crítico que eu comentei antes, as trajetórias, quando elas estiverem entre X e Y, elas vão tender para essa caixa pontilhada e vão tender também a permanecer lá para sempre. Agora, quando o valor ele ultrapassa esse valor crítico, todas as trajetórias elas vão tender para essa caixa pontilhada e a ficar lá também. Assim, a gente consegue concluir que o atrator de Lawrence é uma não invariante e também que a seção transversal do modelo geométrico, com a aplicação de campo carrega, consegue fazer uma diminuição de um sistema 3D para um sistema 2D e a foliação reduzir o problema para uma única dimensão. Aqui tem os códigos utilizando o Octave, que foram das simulações que apareceram antes. Eu coloquei para o próprio usuário fazer a escolha do parâmetro, então se ele quiser digitar lá 0,5, igual apareceu aqui
vai aparecer o modelo para ele. Caso ele não digite nenhum valor, vai utilizar sempre o valor do parâmetro de Lawrence mesmo. E a gente realizou também uns testes para sensibilidades, ou seja, para tentar colocar duas condições iniciais bem próximas e ver se elas realmente vão divergir exponencialmente depois de um determinado tempo. Aí, utilizamos bem um retrato de fase parecido com o de antes, e consideramos uma condição com valores de 0, 1 e 20, e 0,085, 19 e 85, dá para perceber que, pela cor, que as trajetórias não são necessariamente a mesma a partir de um determinado momento. Aí aqui, novamente, tem os códigos, seguir a mesma coisa. Nesse caso, o usuário escolhe o valor do parâmetro R. Aí, por fim, a gente realizou um código, no caso, foi 2D, porque ficou mais fácil de visualizar, né? E para também fazer um teste às condições de sensibilidade iniciais. Nesse caso, utilizou com 3.1, 1 e 1, e 3.2, 1.1 e 1.1. E a gente consegue perceber aqui embaixo, melhor, que a partir de um certo momento, essas trajetórias elas vão começar a divergir exponencialmente. Esse código eu tive a ajuda da professora e do Tucker, e eu coloquei também como para o usuário escolher o valor que ele deseja das condições iniciais, ao invés de escolher o valor do parâmetro R. Nesse caso, o valor do parâmetro R ele estava fixo como 28 mesmo. Aí essas foram as referências bibliográficas. Obrigada. E, Manuela, deixa eu falar. Você já tinha feito algum teste da sua apresentação? Deixa eu dar uma pausa aqui. Ok. Então, a gente vai ter agora a apresentação do Gabriel. Ele vai falar de aplicações de álgebra linear em sistemas dinâmicos. Desculpa, apertei o botão errado. Vai recomeçar? Vamos lá. Depois eu corto isso, né? Então, agora a gente vai ter o seminário do Gabriel. Ele vai falar de aplicações de álgebra linear em sistemas dinâmicos. Bem, gente, boa tarde. Vou passar por uma introduçãozinha aqui, falar de equações diferenciais ordinárias, os conceitos básicos, passar por sistemas lineares, que é o tópico principal da minha apresentação. Depois, o importantíssimo teorema da forma canônica de Jordan, que permite a gente classificar os sistemas lineares bidimensionais. E eu vou falar um pouquinho da teoria de sistemas não lineares. Bem, um problema muito comum quando a gente vai estudar alguns sistemas físicos é tentar entender o comportamento deles. Por exemplo, a gente tem a lei de Hooke, que modela uma mola, que a aceleração é igual a uma constante vezes a posição do ponto da mola. A gente quer entender o movimento da bola, mas a gente se depara com um problema. A aceleração está escrita em função da posição. X', linha de t, está em função de x de t, que é desconhecida, é uma função que a gente ainda não conhece. E esse tipo de equação, relacionando uma função com suas derivadas, é chamada de equação diferencial. No caso em que a função é desconhecida de uma variável, a gente chama ela de equação diferencial ordinária. Formalmente, uma EDO vai ser uma aplicação que vai ser em função das derivadas de uma função. A gente denota K a ordem da EDO e D a dimensão. Se ela não depender da variável t, tempo, então a gente diz que ela é autônoma. Bem, a gente vai ter aqui uma função φ definida de um intervalo ARN, ou seja, uma curva de classe CK, ela vai ser uma solução da equação diferencial se primeiro ela estiver bem definida, se ela estiver dentro do domínio da aplicação f, e se a késima derivada dessa curva é dada em função, é dada pela f.
e a gente diz que φ satisfaz a condição inicial t0, x0, se φ de t0 igual a x0. Eu tenho que ajeitar o φ ali depois. Bem, a interpretação geométrica de uma EDO é a seguinte. A gente tem um campo vetorial que é gerado por essa equação diferencial e a solução vai ser uma curva com ponto inicial dado, que vai ser tangente ao campo vetorial em todos os pontos. É como se a gente tivesse a superfície de um rio, de um lago, a gente jogasse uma pedrinha ali e a solução vai ser a trajetória dessa pedrinha na superfície do lago. Bem, uma pergunta natural que surge é, dada uma equação diferencial e uma condição inicial, será que existe uma solução satisfazendo a condição inicial? E mais ainda, será que essa solução é a única, se existir? E, sob certas condições, a resposta é sim, a ambas as perguntas. Bem, a gente tem aqui a definição de uma aplicação localmente lipschitziana. Que a ideia é basicamente a seguinte, para todo intervalo, para todo conjunto, ali no domínio da função, a diferença da imagem entre dois pontos nessa bola vai ser sempre menor ou igual a uma constante vezes a diferença dos pontos. A distância entre as imagens. Isso. É porque você menor fala ou igual... se fala a diferença, fica meio... Verdade. É porque eu não treinei muito a apresentação. Então. Ainda vou escrever o roteiro direitinho. E bem, a gente tem, por fim, o teorema de existência e unicidade. Se a gente tiver uma aplicação contínua e localmente lipschitziana na segunda variável, então, de fato, vai existir uma única solução para o problema de valor inicial x' igual a f de tx, com essa condição inicial, x de t0 igual a x0. E uma observação é a seguinte, para que uma função seja localmente lipschitziana, basta que ela seja diferenciável, de classe C1. Bem, nessa apresentação, a gente vai atentar a existir equações diferenciais mais simples possíveis, as que são definidas por campos lineares, ou seja, por matrizes. E como A vezes X é diferenciável, então as soluções dessa EDO existem, são únicas, como a gente viu anteriormente. E esse tipo de equação diferencial é muito importante, porque a combinação linear de quaisquer soluções também vai ser uma solução. Para a gente ver isso, é só a gente pegar duas soluções, x' igual a x, diferenciar e substituir x' e y' por ax e ay, respectivamente. A gente vê que isso, de fato, é uma solução. Um caso especial é quando que a matriz é diagonal. Porque a gente vai ter esse sistema associado e do cálculo a gente lembra da exponencial e é bem fácil da gente ver que a solução dessa equação diferencial com essa condição inicial é exatamente dessa forma. Então, uma solução geral desse sistema diagonal, x' igual a dx, com uma condição inicial arbitrária, é dessa forma. Basta a gente combinar as soluções em cada coordenada. E a gente pode ir um pouco além e resolver sistemas diagonalizáveis. O que é um sistema diagonalizável? É uma matriz diagonalizável, quer dizer. É uma matriz que, em alguma base, ela é diagonal. Em outras palavras, ela é diagonalizável se ela for conjugada a uma matriz D. E o que é uma conjugação? Bem, se a gente tem duas matrizes A e B, se existir uma matriz Q invertível, tal que temos essa igualdade, a gente diz que A e D são conjugadas, dizemos que Q conjuga A e D, e a gente denota dessa forma. E é interessante notar que a conjugação é uma relação de equivalência entre matrizes, porque ela é reflexiva, ela é simétrica e ela é transitiva. Bem, a gente tem essa proposição fundamental que, se a gente tiver a solução de uma matriz e essa matriz for conjugada a uma outra matriz, então as soluções são equivalentes a menos uma transformação linear.
Ou seja, se a gente tem y de t, uma solução de y' igual a by, e a gente tem essa aplicação x de t igual a matriz q vezes y de t, então se a gente derivar isso daqui, a gente conclui que x de t igual a x de t. Ou seja, de fato vai ser uma solução de x' igual a x. E analogamente a gente vê a recíproca. E assim a gente consegue resolver sistemas diagonalizáveis. Se a for conjugada a uma matriz diagonal com entradas lambda1 até lambda(n), e a gente tiver uma condição inicial k1 até kn, então nossa solução vai ter essa cara aqui. Sendo L1, L2, Ln, a solução é conjugada. Mas aí surge uma pergunta: como é que a gente descobre essa matriz de conjugação Q? Bem, da álgebra linear, a gente lembra que uma matriz é diagonalizável se somente se seus autovetores formam uma base de Rn. Primeiro passo, a gente calcula as raízes do polinômio característico da matriz. Para cada raiz, a gente calcula o autoespaço associado a esse alto valor. Por fim, a gente escreve a matriz Q, a matriz de colunas V1 até Vn, e a gente vê que Q de fato conjuga as matrizes A e a matriz D diagonal. A gente vê aqui as colunas são iguais. Aqui é J igual a AV, Q igual a lambda J VJ, Q igual a lambda J Q é J, Q igual a QD é J. Ou seja, todas as colunas são iguais e, portanto, essas matrizes são conjugadas. E às vezes, quando a gente calcula uma raiz de um polinômio, pode acontecer dessa raiz ser complexa. A gente chama essas raízes do polinômio característico complexas de autovalores generalizados. E a gente passa a olhar para o espaço das matrizes reais como um subespaço das matrizes complexas. A gente separa a parte real e a parte imaginária dos vetores, assim como a gente faz com números complexos. E a gente tem essa proposição: se a gente tiver uma matriz real com autovetor complexo U mais IV, associado ao autovalor complexo A mais BI, então U e V são linearmente independentes. Temos que AU igual a Azinho U menos BV e AV igual a BU mais Azinho V. Vai ser uma combinação da parte real e imaginária do autovetor com a parte real e imaginária do autovalor. A ideia da demonstração é a seguinte: a gente reescreve essa igualdade do autovetor dessa seguinte forma, a gente desenvolve esse produto e, finalmente, a gente compara a parte real com a parte imaginária. E, como corolário, a gente tem a fórmula das soluções da nossa equação diferencial com as condições iniciais x0 igual a u e y0 igual a v. E esse corolário vai ser muito importante na classificação de sistemas bidimensionais. A ideia da demonstração é a seguinte: a gente desenvolve essa solução complexa da EDO, a gente separa em parte real e imaginário e a gente usa a proposição anterior para verificar o resultado, que de fato vão ser soluções. Por fim, a gente chega na classificação dos sistemas lineares bidimensionais, com o importantíssimo teorema da forma canônica de Jordan, que diz o seguinte: dependendo das raízes lambda1 e lambda2 do polinômio característico da matriz A, vai ocorrer exatamente um dos seguintes casos de conjugação. Se lambda1 e lambda2 foram reais e diferentes, então A vai ser conjugada à matriz diagonal. Já no caso 2, se a gente só tiver uma raiz, e se essa raiz, se o autoespaço associado a esse autovalor tiver dimensão 2, então A vai ser exatamente igual à matriz diagonal com entradas lambda 0, lambda 0. E se a dimensão desse autoespaço for igual a 1, A vai ser conjugada a essa matriz aqui, de colunas lambda 0, 1 e 0, lambda 0. E por fim, se as raízes forem complexas, lambda 1 igual a mais BI e lambda 2 igual a menos BI,
Então, A vai ser conjugada a essa matriz aqui, de colunas A menos B e B menos A. E é interessante a gente notar que essa é uma matriz de rotação. Bem, a demonstração é a seguinte. No caso 1, se as raízes foram reais e diferentes, bem, vai ser a combinação de duas proposições, que autovetores associados a autovalores distintos são linearmente dependentes e que uma matriz A, n por n, real, é diagonalizável se somente se seus autovetores formam uma base de Rn. Então, as raízes sendo diferentes, seus autovetores associados são Li, portanto, como são dois, formam uma base de R2. E, por fim, como a gente, por essa proposição aqui, a gente vai ter que A vai ser diagonalizado. E no caso 2, se a gente só tiver uma raiz, bem, no subcaso 1, se a dimensão desse alto espaço for igual a 2, então, pelo teorema de núcleo-imagem, a imagem vai ter dimensão zero. Esqueci de adicionar uma dimensão aqui. E, consequentemente, A menos lambda 0i igual a zero. E, portanto, A é igual a lambda 0i. Agora, no segundo caso do caso 2, se a dimensão do alto espaço for igual a 1, a gente tem esse lema, que é um caso particular do teorema de Cayley, que é uma matriz, ela anula seu polinômio característico. Basicamente é o seguinte, a gente pega a fórmula do polinômio característico e substitui a variável lambda pela matriz A. E a constante a gente multiplica pela matriz identidade. Então, a gente pega um vetor U fora desse alto espaço e a gente define V como a imagem de A menos lambda 0 I, ficou faltando I, de U. E, portanto, a U vai ter essa forma aqui. Bem, a gente vai ter que U e V são LI. Se não fossem, V está no núcleo de A menos lambda 0 I. Se fossem linearmente dependentes, U também estaria, sendo que isso é uma contradição. Então, U e V vão formar uma base de R2. Aí a gente escreve Q, a matriz de colunas U e V, e J, essa matriz aqui. Portanto, a gente vê que as colunas da matriz AQ vai ser igual às colunas da matriz QJ. Portanto, A é conjugada a J. E no último caso, se a gente tiver duas raízes complexas, então, a gente vai ter U mais IV alto vetor de A associado ao alto valor lambda 1. E como a gente viu antes, U e V vão ser LI, e a U e a V, por aquela proposição, vão ter essa forma. Aí a gente escreve que a matriz de colunas U e V, e J é essa seguinte matriz aqui. E como no caso anterior, a gente vê que AQ vai ser igual a QJ, porque todas as suas colunas são iguais. E, portanto, A vai ser conjugada a J. Então, com isso, a gente pode fazer o retrato de fase. Porque agora a gente consegue pegar uma fórmula explícita para as soluções das matrizes que elas são conjugadas. Aqui no caso 1, vai ser conjugada a matriz diagonal. Então, solução como a gente viu anteriormente, vai ser dessa forma. K1 vezes a exponencial e K2 vezes outra exponencial. E a gente vai ter os seguintes retratos de fase. Caso 1A, ambas as raízes negativas. Caso 1B, ambas... Aliás, voltando aqui, ambas negativas, o que acontece? No limite, pela fórmula, como elas são negativas, isso daqui vai tender a zero. E, portanto, todas as soluções com quaisquer condições iniciais tendem à origem. No caso positivo é o contrário. Todas as soluções fogem da origem. Todas tendem a infinito. No caso 1C, a gente tem os dois autovalores, um menor que zero e o outro maior que zero. A gente vai ter essa figura que chamamos de célula.
E aqui é um caso degenerado, quando uma raiz é menor que zero e a outra é igual a zero. Analogamente, uma é igual a zero e a outra é maior que zero. Vão ter essas caras aqui. As soluções, elas são em linha reta. No caso 2, a gente tem que a matriz vai ser igual à diagonal, com entradas diagonais iguais. Então, a solução vai ter essa cara aqui, ó. Ela vai ser igual a exponencial vezes a condição inicial. Ou seja, com isso a gente vê que as soluções, como no caso anterior, vão ser em linha reta também, na direção da condição inicial. No caso que a raiz é negativa, soluções como analogamente, como a gente viu antes, vão tender a origem. Se forem positivas, vão fugir da origem. Vai ser um foco instável. Aqui é um caso degenerado, quando a matriz é nula. E no caso 2b, quando a gente tem a dimensão do autoespaço igual a 1, e, portanto, conjugada essa matriz, aí a gente resolve esse sistema pelo método do fator integrante, e a solução vai ter essa forma aqui, com qualquer condição inicial K1, K2. E a gente vai ter essa figura que é o nó impróprio estável. Todas as soluções tendem para a origem, quando a raiz é negativa. Quando a raiz é positiva, todas fogem da origem. Dessa forma um pouco peculiar. Aqui é outro caso degenerado, quando a raiz é igual a zero. As soluções de um semiplano vão para cima e no outro semiplano vão para baixo, em linha reta. E, por fim, a gente tem o caso em que as raízes são complexas. A gente tem os autovalores A mais BI, A menos BI, associados aos outros vetores 1, 0 mais 0, 1, e também 1, 0 e menos 0, 1. E como a gente viu antes, as soluções com essas condições iniciais, 1, 0 e 0, 1, vão ter essa forma. E como essa CDO é linear, a gente consegue combinar elas a fim de ter uma solução com qualquer condição inicial, K1 e K2. São dessa forma aqui. E bem, quando a parte real do alto valor é negativa, as soluções tendem em espiral para a origem. Quando é positiva, elas vão para o infinito, elas fogem da origem, em espiral. Já quando que a parte real é exatamente igual a zero, as soluções elas só circulam em um círculo. Elas nem se aproximam da origem, nem fogem da origem. E bem, por que a gente vai estudar esses sistemas tão simples? Bem, quando a gente olha para um sistema não linear, uma coisa mais complicada, a gente vê logo de cara que em algumas partes do plano do retrato de fase, elas lembram bastante os retratos de fase linear que a gente viu antes. Então, a gente pode pensar, pô, será que a gente consegue aproximar esses campos não lineares pelos lineares que são mais simples e a gente entende eles perfeitamente? E, de fato, a gente consegue, em algumas condições. Bem, a gente tem como uma singularidade, ou seja, um ponto onde o campo se anula. Essa singularidade x0 vai ser hiperbólica se todos os autovalores generalizados da diferencial avaliada em x0 do campo f tem parte real não nula. E a gente tem esse belíssimo teorema, que é o teorema de Rashomon-Grobman. Se a gente tiver uma singularidade hiperbólica desse campo, então esse campo ele é topologicamente conjugado ao campo linear dado pelo jacobiano nessa singularidade. Ser topologicamente conjugado é uma definição bem análoga de conjugação linear. Nesse caso, os campos F e L vão ser topologicamente conjugados se existe um homeomorfismo H, tal que F é dada pela composição de H com o campo L com a inversa de H.
Minhas referências foram só o livro do Klaus Doring e Arthur Lopes, Equações Diferenciais Ordinárias. E é isso, muito obrigado. Então, bom, agora vamos ter a apresentação do Vinícius. Ele vai falar das aplicações de funções de Lyapunov para sistemas dinâmicos discretos e contínuos. Olá, eu vou apresentar, então, esse trabalho tem como objetivo a análise da equação de Van der Pol. A gente começa com um breve contexto histórico e algumas aplicações para a equação, depois a dedução. A gente vai falar dos teoremas que serão usados na análise qualitativa, a gente vai fazer aproximações analíticas e, por fim, uma análise numérica. O Balthasar Van der Pol foi um físico holandês pioneiro na radiocomunicação, com contribuições para a engenharia e para a matemática. Ele publicou, em 1926, seu artigo On Relaxation Oscillations, onde ele introduz o que hoje a gente conhece por equação de Van der Pol. Alguns fenômenos modelados por essa equação são osciladores elétricos, sistemas mecânicos, vasos de Tântalo, batimentos cardíacos, tremores de Parkinson e outras aplicações. Agora, na dedução, a gente utiliza esse modelo aqui de um oscilador elétrico com uma fonte de corrente controlada por tensão, com essa relação entre corrente e tensão. Aqui um capacitor e um indutor, eles estão em paralelo, e aqui a gente tem cada corrente passando por cada componente. E a gente aplica a lei de Kirchhoff para as correntes, que é uma aplicação da ideia de conservação de carga em circuitos elétricos, e a partir dessas relações a gente consegue derivar a equação de Van der Pol na sua forma normalizada. Com isso a gente expressa a equação como um sistema. Aqui a gente vai usar como um sistema de Liénard, que é dessa forma aqui. E antes de começar a teoria qualitativa, é importante fazer algumas definições. A gente considera esse sistema não linear, com x0 sendo um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio é dito localmente estável no sentido de Lyapunov se as trajetórias se todas as trajetórias permanecem próximas à origem, uma vizinhança da origem. É assintoticamente estável se todas as trajetórias tendem para... Desculpa, não é para a origem, para esse ponto x0 aqui. Não necessariamente a origem, mas o ponto de equilíbrio. Né? E um ponto de equilíbrio é assintoticamente estável se todas as trajetórias tendem a esse ponto quando o tempo tende a infinito. Um conjunto ômega limite é o conjunto dos pontos de acumulação para uma sequência TK com K indo para mais infinito, e o conjunto alfa limite é definido dessa mesma forma, mas com K indo a menos infinito. Agora, o método indireto de Lyapunov, a gente usa a linearização de um sistema não linear para estudar a sua estabilidade local. E se ela existir, se a linearização existir, a estabilidade do sistema não linear original, a estabilidade local, é determinada pela estabilidade dessa linearização. Com isso, a gente pode linearizar um sistema por uma matriz jacobiana aplicada no ponto de equilíbrio, e analisando os autovalores dessa matriz, se a parte real deles for positiva, o ponto de equilíbrio é localmente instável, se for negativo, é localmente estável, e para autovalores nulos, essa aproximação não é suficiente para determinar o estado de equilíbrio do sistema, mas esse caso não acontece no estudo da equação de Van der Pol. E quando a gente estuda sistemas não lineares, é importante determinar o conjunto ômega limite, se ele possui soluções periódicas ou não, que são os ciclo-limites. E eles são classificados em relação à instabilidade como assintoticamente estáveis, se todas as trajetórias vizinhas tendem ao ciclo-limite quando o tempo tende a infinito, instável se todas as trajetórias tendem ao ciclo-limite quando o tempo tende a menos infinito, e semi-instável se uma trajetória tende ao ciclo-limite quando o tempo tende a infinito e outra quando o tempo tende a menos infinito. Esse é o teorema de Poincaré-Bendixson, que considera um conjunto aberto no R2 e um campo de vetores de classe C1 com um número finito de pontos de equilíbrio. E se P é um ponto tal que a trajetória uma trajetória positiva
permanece no compacto K desse conjunto aberto, se o conjunto ômega limite contém apenas pontos de equilíbrio, ele vai ser apenas um ponto de equilíbrio. Se ele contém apenas pontos regulares, então ele vai ser uma única trajetória fechada. E se ele é formado por pontos de equilíbrio e trajetórias regulares, quando o tempo tende a mais infinito e quando o tempo tende a menos infinito, todas as trajetórias tendem a pontos de equilíbrio. O método direto de Lyapunov considera a ideia de generalização de função de energia, e o que a gente faz é encontrar candidatos à função de Lyapunov, então analisar seu comportamento. Uma função de Lyapunov, ela é definida da seguinte forma: a gente considera um campo de vetores num aberto do Rn, A é uma vizinhança do ponto de equilíbrio x0, e V é uma função de Lyapunov se ela aplicada no ponto de equilíbrio é nula, e numa vizinhança desse ponto ela é positiva, e se ela é não crescente, se essa função é não crescente. O teorema de estabilidade de Lyapunov, ele diz que se a função de Lyapunov for apenas não crescente, o ponto de equilíbrio é estável, e se for estritamente decrescente, o ponto de equilíbrio é assintoticamente estável. Agora, antes de começar o estudo qualitativo usando a teoria, a gente pode reescrever a equação de Van der Poel aqui e analisar o comportamento para um ponto inicial com x suficientemente menor do que 1. Com isso, a gente reescreve a equação de Van der Poel com essa equação linear, que modela um oscilador linear harmônico. A gente percebe que para epsilon negativo, o termo de amortecimento ele é positivo, as soluções são dadas por essas relações, e a gente percebe que x tem um comportamento decrescente até a origem. Para epsilon positivo, o termo de amortecimento é negativo, então essas são as soluções, e a gente percebe que x pode, a princípio, crescer indefinidamente, mas isso não é o que acontece, porque à medida que x se torna muito maior do que 1, a parte constante dessa equação tende a zero. A gente reescreve, então, dessa forma, por essa equação 5, e o termo de amortecimento agora é positivo, que limita o crescimento de x. Então, isso indica, essa análise indica que deve existir um ciclo limite assintoticamente estável em torno dessas duas oscilações, com x pequeno e x grande. Já se a gente escolhesse para epsilon negativo um ponto de x muito maior do que 1, suficientemente maior do que 1, essa seria a equação, e o termo de amortecimento ele é negativo. Então, como aqui não tem nenhum fator limitante, as soluções de x crescem indefinidamente. Então, a gente percebe que para epsilon negativo tem um fator atrativo para a origem, numa vizinhança dela, e fora dessa vizinhança, um fator repulsor. E para epsilon positivo, existe um fator repulsor na origem e um ciclo limite assintoticamente estável. Agora, aplicando o método indireto de Lyapunov, a gente reescreve aqui o sistema. A matriz jacobiana aplicada no ponto de equilíbrio, que é a origem, o único ponto de equilíbrio é a origem, então essa é a matriz jacobiana, e os autovalores são dados por lambda. Aqui a gente percebe que se epsilon for positivo, a parte real dos autovalores ela é positiva, então a origem é localmente instável. Se epsilon for negativo, a parte real do autovalor é negativa também, então a origem é localmente estável. E para epsilon igual a zero, a equação de Van der Poel se reduz a uma equação linear de soluções dessa forma senoidal aqui, sendo A e φ constantes determinadas apenas pelas condições iniciais do problema. Então, a gente percebe que, para esse caso, a amplitude das oscilações é determinada apenas pelos pontos iniciais, pelas condições iniciais. Agora, para aplicar o teorema de Poincaré-Bendix, é importante a gente saber o que acontece com as derivadas dessa equação, tanto em coordenadas cartesianas como em coordenadas polares. Então, a gente pode reescrever esse sistema em coordenadas polares,
dessa forma. E aqui a gente vai focar nessa primeira equação, que determina a primeira derivada temporal do raio, e a partir dela a gente consegue fazer essas análises aqui. Para epsilon negativo, a gente percebe que numa vizinhança da origem o raio é decrescente, e fora dessa vizinhança, o raio é crescente. Já para epsilon negativo é o contrário. Dentro dessa região, dessa vizinhança da origem, o raio é crescente e fora o raio decrescente. Agora, analisando as derivadas cartesianas, a gente reescreve essa parte aqui do sistema como uma função f de x, que está desenhada em azul aqui nos gráficos, e um ponto acima de f de x tem a coordenada x crescente, um ponto abaixo tem a coordenada de x decrescente, e um ponto exatamente em f de x, ela tem a componente x constante. Já se a gente analisar x positivo, um ponto em x positivo, ele tem ele tem a componente y decrescente. Em x negativo, a componente y é crescente, e em x igual a zero, a componente y é constante. Esses lemas aqui são consequências dessa análise de derivadas, e eles provam o teorema de Poincaré-Bendixson para a equação de Van der Pol quando epsilon é maior do que zero. Essa figura ilustra o comportamento, ilustra o lema, e a gente percebe que é formado um ciclo limite. Então, depois da aplicação do teorema, a gente chegou nesse resultado, que para epsilon negativo, todas as trajetórias com valor inicial numa vizinhança da origem tende a esse ponto, então a origem é um ponto de ômega limite, portanto, o conjunto ômega limite é composto apenas da origem. Para epsilon positivo, todas as trajetórias com ponto inicial numa vizinhança da origem se afastam dela, então o conjunto ômega limite contém apenas pontos regulares, ele vai ser, portanto, uma única trajetória fechada, um ciclo limite. Para aplicação no método direto de Lyapunov, a gente usou o método do gradiente variável a fim de encontrar uma candidata à função de Lyapunov, que é essa da equação 11. A gente percebe que C1 se C1 e C4 forem positivos, a primeira condição da definição de função de Lyapunov é facilmente satisfeita, porque essa função aplicada na origem, que é nosso ponto de equilíbrio, ela é nula, e fora do ponto de equilíbrio ela é positiva. E se a gente fizer C1 igual a C4, essa daqui é a relação de sua derivada, que é bem parecida com a relação da derivada temporal do raio, que a gente analisou anteriormente. A gente define esse domínio D para epsilon negativo. Se a gente tem um ponto inicial dentro desse domínio, a função de Lyapunov ela é decrescente, estritamente decrescente, o que indica que a origem, para esse caso, é um ponto assintoticamente estável. Já para epsilon positivo, essa função é decrescente fora desse domínio D, e dentro ela é crescente, o que indica que, como a gente agora já sabe, que de fato existe um ciclo limite, isso indica que as trajetórias, que o ciclo limite é assintoticamente estável. Agora a gente vai fazer algumas aproximações, começando com pequenas não linearidades. Com isso a gente pode escrever soluções aproximadas da equação do sistema de Van der Pol, e a gente vai fazer com que alfa seja uma função de tempo que varia lentamente. Usando a equação o sistema de Van der Pol em coordenadas polares, a gente consegue derivar então uma relação, expressando série de Fourier e também integrando essa relação temporal do raio. Aqui C é uma constante de integração, e a gente pode reescrever também esse valor de A na solução geral da equação de Van der Pol para esse nosso caso de oscilações fracamente não lineares. E então aqui a gente percebe que
para epsilon positivo, quando o tempo tende a infinito, essa parte aqui, que é da amplitude das oscilações, ela tende a 2, desculpa, o que mostra que em regime permanente as oscilações têm amplitude igual a 2. De forma independente das condições iniciais do problema. Já para epsilon muito maior do que 1, suficientemente maior do que 1, essa aproximação não é válida, mas a gente consegue ainda estudar alguns comportamentos desse sistema. Aqui a gente fez uma mudança de variáveis para y1 e reescreveu essa relação como g de x. E é uma análise bem parecida com aquela que a gente fez para o caso das derivadas em coordenadas cartesianas, então eu vou pular um pouco essa parte. Aqui a gente considerou um ponto inicial suficientemente afastado de g de x. Com isso, e a gente está considerando que epsilon tende a infinito. Com isso, nesse caso, a primeira derivada temporal de x também tende a infinito, e a primeira derivada temporal de y1 tende a zero, inicialmente. Depois que a trajetória atinge uma região próxima a g de x, essa relação de x, da primeira derivada de x, ela se torna menor e de ordem próxima à da derivada em y. Então, essa trajetória aqui é uma trajetória lenta. Depois chega aqui em um certo ponto, a trajetória se torna rápida novamente e é aproximadamente horizontal, aproxima de novo a trajetória se aproxima de novo de g de x e se torna lenta, atinge um certo ponto, se torna rápida e assim por diante. Assim é formado o ciclo limite desse sistema, e a ideia de oscilações de relaxação vem desse tempo lento, dessa trajetória lenta seguida de uma trajetória rápida. Os pontos A, B, C e D são facilmente determinados a partir de g de x, e a gente pode usar essa ideia de oscilações de relaxação para calcular, para estimar o período dessas oscilações. A gente negligencia a contribuição do tempo da escala rápida, da trajetória rápida, integra no tempo de A até B, por exemplo, essa vai ser a metade do período. É o que está escrito aqui nessa relação, e a gente pode usar o sistema para reescrever dt em função para escrever dt em função de x, e então integrar em x, porque a gente conhece os pontos xa e xb, e é isso que está calculado aqui. E a gente chegou nessa relação das oscilações com um erro na ordem de 1 sobre epsilon. Isso daqui é um esboço desse tipo de oscilação. Aqui a gente percebe o tempo, a contribuição do tempo da escala rápida para o período, que é na ordem de epsilon, de 1 sobre epsilon. Isso daqui é um gráfico animado que mostra essa diferença entre a escala lenta e a escala rápida. Vou adiantar um pouco aqui. A escala lenta e a escala rápida. E agora a gente vai para o estudo numérico. Tem como objetivo ilustrar todas essas análises que a gente fez ao longo da apresentação, e foi usado o Octave e também Python para gerar essas imagens. Aqui no retrato de fase, a gente percebe que para uma vizinhança da origem, os pontos, as trajetórias tendem à origem, e fora da vizinhança, as trajetórias crescem indefinidamente. Quando a gente torna epsilon positivo, a gente vê se formando o ciclo limite, que é assintoticamente estável, porque aqui a gente percebe que dentro, com condições iniciais dentro e fora do ciclo limite, tendem a essas trajetórias regulares. Aqui, para o caso de epsilon igual a zero, como a gente falou, tem as amplitudes de oscilação determinadas apenas pelas condições iniciais.
o comportamento temporal para pequenas não linearidades, a gente tem esse caráter de modulação em amplitude, e também que a amplitude das oscilações em estado estacionário é aproximadamente igual a 2. E à medida que a gente aumenta esse valor do parâmetro epsilon, a gente percebe essa característica típica de uma oscilação de relaxação. Por fim, a gente tem a bacia de atração, essas duas bacias de atração, uma estimada usando a função de Lyapunov que a gente encontrou, e outra empírica. Esses pontos em azul formam a bacia de atração empírica, e o que o algoritmo faz é testar vários pontos iniciais e ver quais deles têm a origem, que é o ponto de equilíbrio, como conjunto ômega limite. E os pontos que satisfizerem essa relação de que precisa ter o ômega limite como a origem no ômega limite, esses pontos formam a bacia de atração. Essas foram as referências usadas no trabalho. E obrigado.